essa questão da OBFEP aí, de alguma das provas ali, 2021, né? Então, uma prova recente. Aí tem um texto ali falando das leis de Newton, do ano que ele começou a desenvolver isso aí. Mas para a gente aqui, né, o resuminho da questão é o seguinte: a gente tem uma roldana ali, aí a roldana é ideal, o fio é ideal. Aí tem duas massas, né? Dois bloquinhos ali, um bloquinho A e um bloquinho B. Ele fala para a gente que a soma das massas desses bloquinhos é igual a 10 quilos. Então, eu tenho um MA mais um MB é igual a 10 quilos. Ele não deu a massa isolada de cada um. Ele falou para a gente, ó, tem um mais pesado que o outro. Aí ele pede para a gente saber qual é a massa do corpo de menor massa. Ele falou que esse conjunto vai ter uma aceleração que é 4 metros por segundo ao quadrado. A gente escolhe um dos corpos. Como ele não falou nada, tanto faz ser o MA ou o MB, qual corpo desses for mais pesado, vai ser para onde o meu sistema vai girar. Então, por exemplo, se o corpo A é mais pesado, a minha roldana ela vai descer para o A e subir para o B. Se o B for mais pesado, acontece o contrário. O B desce e o A sobe. Então, no final das contas, tanto faz. A gente escolhe um dos dois sentidos para acontecer o movimento e a gente vai tentar resolver. Então, vou desenhar aqui esse esquema de roldana aqui. E aqui a gente tem, né, o bloquinho A e o bloquinho B. Bem, vamos considerar que o A é mais pesado. Então, a aceleração do sistema que ele deu vai estar no sentido do A descer e o B subir. Então, o A vai estar descendo acelerado, enquanto o B, ao mesmo tempo, né? A corda está esticada, né? Então, se o A desce, o B sobe. Né? Então, a aceleração do lado do A vai estar para baixo, enquanto a aceleração no lado do B vai estar subindo. No corpo A, a força resultante tem que estar para baixo. E no corpo B, a força resultante tem que estar para cima para ele subir. Então, o que a gente faz? Começa a desenhar as forças no corpo. Corpo A e corpo B estão lá parados no A, né? Segurados pela corda. A gente tem a força peso em cada um deles. Então, aqui no centro do corpo A, eu vou desenhar vertical para baixo a força peso. Vou chamar de um peso do A. A mesma coisa no corpo B. Ó. Aqui no centro, vertical para baixo, peso de B. Ó. Enquanto o corpo só não cai direto com a aceleração da gravidade porque tem o fio segurando. Então, tem uma tensão no fio aqui. Essa tensão no fio é a força de contato entre o nosso bloco e o fio aqui. Então, eu vou chamar esse cara aqui de uma tensão 1. Né? Enquanto você tem uma tensão também no bloco B. Vou chamar de um T2. Essas são as nossas forças. Vamos pegar o corpo agora isolado, por exemplo. Vou desenhar o corpo A maior, o nosso bloquinho A, e a gente tem... Vou desenhar as forças aqui de novo maiores. Ó. Então, eu tenho o peso, tensão, desenho de azul, né? A tensão T1. Então, eu tenho esses dois vetores aí no corpo A. A gente discutiu ali rapidinho que a aceleração no bloco A, ela está vertical para baixo. Então, o que a gente tem que fazer? Começa a desenvolver a lei de Newton para o corpo A. Então, por exemplo, a nossa força resultante é um vetor, né? Então, escreve FR com a setinha em cima, é igual às forças que estão atuando no corpo. Eu só tenho a força peso, tem que ser o somatório com um T1, e essa é a força resultante. Só tenho duas forças atuando sobre ele. Peso para baixo e tensão para cima. Soma vetorial, né? Então, eu botei a força resultante e a soma vetorial desses dois caras. A gente pode escrever agora essa relação trabalhando com os módulos. Trabalhando com os módulos, repara, a aceleração está para baixo. Então, a força resultante tem que estar para baixo. Né? Ela tem que estar vertical para baixo. Então, o peso de A, o peso tem que ser uma força com um módulo maior do que a tensão. Né? A tensão tem que ser mais fraca do que o peso, para ele conseguir vencer esse cabo de guerra aí, né, entre aspas, e cair. Bem, então em módulo, aí quando a gente falar do módulo, né, a gente lembra lá, a gente tira a setinha e escreve o FR. Então esse cara vai ser igual a peso de A menos a tensão no fio 1. Bem, vamos começar a escrever esses caras. Segundo a lei de Newton, diz pra gente como é que é a força resultante. Força resultante é a massa do A, MA, vezes a aceleração. Enquanto peso de A é massa de A, vezes a gravidade, menos T1. A gente pode fazer... Bem, agora a gente encontrou uma equação aqui para o corpo 1, né? Vamos chamar essa equação de 1 aqui, deixa ela guardada, porque a gente tem que montar uma equação para o corpo 2. Para o corpo B, né, na verdade. Então, deixa eu desenhar ele grandão aqui, mas vai ser bem parecida. O corpo B. E a gente tem também, ó, o peso de B vertical para baixo. Então, a gente vai usar esse esqueminha que eu vou tentar desenhar ali no centro do corpo, o peso. E a tensão está vertical para cima.
eu botei o T2 para cima ali. É uma força de contato, então está na superfície ali do corpo B, a cordinha puxando para cima. Da mesma forma, a gente escreve as equações para o corpo B. Então, para o corpo B, ó, a gente tem que a força resultante, para ficar diferente ali, é FRB, ela é o somatório vetorial das forças do nosso corpo, ou seja, é PB mais T2. Bem, em módulo de novo, né? Trabalhando com o módulo, a gente discutiu, né? Se o corpo A está descendo, o B está subindo. Então a aceleração aqui, ó, ela é vertical para cima. Né? No corpo B, a aceleração é vertical para cima. Então, nesse caso, inverte, né? Ou seja, o T2 tem que ser maior que o peso, né? Para ele subir. Então, trabalhando em módulo, ó, a força resultante no corpo B tem que ser a tensão 2 menos o peso B. Ó. Ou seja, vamos substituir aqui os valores. Ó. Força resultante no corpo B é massa do corpo B vezes a aceleração. Ó. Esse cara é igual a T2 menos a massa do corpo... Ou melhor, o peso no corpo B. O peso no corpo B é a massa do corpo B vezes a gravidade local. Então, aqui a gente arrumou outra equação para trabalhar com o nosso corpo. Né? Então, a gente tem a equação 1, que é a do corpo 1, ou do corpo A, né? E a 2, que é do corpo B. Então, como o nosso fio é inextensível, então todos os pontos têm a mesma tração. A rodana vai passar a tração totalmente de um lado para o outro. Então, a gente vai ter que T1 tem que ser igual a T2, em módulo, né? Então, a gente tem que usar essa relação. Isso acontece por quê? Né? O fio e a rodana são ideais. No geral, elas sempre vão ser, né? Então, essa transição é convertida totalmente. Então, a gente tem uma equação 1, uma equação 2, né? A equação 2 envolve T2, mais T2 igual a T1. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar resolver esse cara. Ó. A gente pode escrever, se eu somar a equação 1 com a equação 2, a gente vai ter uma situação que vai se simplificar. Por quê? Ó, vamos pegar o lado esquerdo da equação, né? Eu tenho MA vezes A. Vou somar com o lado esquerdo da equação 2, que é MB vezes A. Esse cara tem que ser igual ao lado direito da equação. Então, o lado direito da equação, ó, lá da equação 1 é MAG menos T1 e somar com o lado direito da equação 2. Né? Vai ficar T2 menos MBG. Lembra aqui, né? Que T1 é igual a T2. Então, menos T1 mais T2 vai dar zero. A gente vai matar as tensões. Então, eu só vou ficar com as massas e gravidade aí, um monte de coisa. Né? Então, vamos facilitar a nossa vida aqui. Ó. Eu tenho massa de A vezes aceleração, mais massa de B vezes aceleração. A aceleração está multiplicando os dois, então eu vou botar o A em evidência. Eu posso escrever assim, ó. Mzinho A mais Mzinho B vezes A é igual a... Eu faço a mesma coisa desse lado, vou botar o G em evidência. Vai ficar MA menos MB, abro parênteses aqui, vezes a gravidade. No final das contas, eu quero achar a aceleração, né? Então, a minha aceleração é MA menos MB vezes G dividido pela soma das massas. MA mais MB. A gente sabe algumas coisas aqui. Ó. Ele deu lá no enunciado que a soma das massas é igual a 10. Ó. A gente anotou essa equação aqui. A soma das massas é igual a 10. Além disso, G é a aceleração da gravidade. Ele disse também para a gente que é 10 metros por segundo. Então, a nossa equação vai simplificar um pouquinho. A nossa aceleração vai ser MA menos MB, que multiplica 10, né? Da aceleração da gravidade, dividido por 10. Então, dá 1. Então, a aceleração é MA menos MB. A aceleração é dado o problema. Então, 4 é igual a MA menos MB. Repara, a gente encontrou uma equação que envolve MA e MB. O problema deu para a gente uma equação que envolve MA e MB. Se a gente resolver essa equação, a gente encontra as duas massas, na verdade. Não precisa encontrar só uma. MA mais MB é igual a 10. E MA
menos MB é igual a 4. Bom, o que a gente pode fazer? Vamos somar essas equações. Se eu somar essas equações, ó, mais MA menos MB, um corta o outro. Vou ficar com 2 MA é igual a 10 mais 4, 14. Então, MA é igual a 7 quilos, né? A gente estava trabalhando tudo no sistema internacional. Obviamente, se a soma das duas dá 10, MB é igual a 3 quilos. 3 quilos é a letra B. Então, a nossa resposta aí é a letra B.